Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Já faz alguns dias que eu não falava aqui para vocês. Tivemos a série com o pastor Danilo, depois foi o Dr. Marcos, e no último dia que nós tivemos o nosso culto foi o pastor Wesley que falou a vocês. E nesse meio termo aí a gente teve alguns feriados também, que com certeza ninguém achou ruim, né? E hoje estamos de volta aqui nesse lugar de adoração a Deus, para falarmos sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema especial, como vocês podem ver aí na tela, se chama o título da mensagem de hoje, Cheios do Espírito. A Bíblia contém uma promessa importante de um derramamento abundante do Espírito Santo nos últimos dias da história da Terra. Essa promessa, ela tem sido aguardada veementemente pelos cristãos no decorrer dos séculos. A primeira vez que o Espírito Santo foi derramado em grande medida foi lá no dia do Pentecostes, com os primeiros discípulos de Jesus. Mas a Bíblia profetiza no livro de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias o Espírito seria novamente derramado. E novamente a igreja seria revestida de poder. E novamente pregaria com o poder do céu e prepararia o mundo para a volta de Jesus. Só que talvez a pergunta que fique na nossa mente é: por que tarda esse derramamento do Espírito? O que é que tem impedido o Espírito Santo de ser derramado abundantemente? Uma coisa eu quero deixar claro para você: o mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes ainda está disponível para todos aqueles que buscarem. Deus está desejoso de derramar esse Espírito, mais do que um pai humano tem desejo de dar boas dádivas aos seus filhos. Deus quer derramar o Espírito Santo. E eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre o que é que Deus pode fazer na vida de alguém que se deixa ser usado pelo Espírito, que é cheio do Espírito Santo. E o texto que nós iremos meditar se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia no seu smartphone, eu convido você para abrir a Bíblia aí. Se você não tem, baixa o aplicativo e não vem com conversa de que você está mexendo no celular e não tem um aplicativo da Bíblia, hein? Significa que você está fazendo outra coisa. Se concentre na palavra. Eu irei ler o texto aqui, eu quero que vocês prestem atenção na leitura e a gente vai pouco a pouco avaliando parte a parte desse texto. Capítulo 3 de Atos, versículo 1 começa assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então deixa eu perguntar para você: Pedro e João estavam indo ao templo para fazer o quê? Orar. A oração das 3 horas da tarde. O que seria essa oração das 3 horas da tarde? Em Israel existiam 2 momentos que aconteciam: o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Era às 9 da manhã o sacrifício da manhã e às 3 horas da tarde o sacrifício da tarde. Tornou-se um costume entre os judeus que no horário do sacrifício da manhã e no horário do sacrifício da tarde, eles separavam aquele momento para oração. Inclusive é assim até os dias atuais. Se você visitar a cidade de Jerusalém, às 3 horas da tarde soa uma buzina pela cidade, o trânsito para, os ônibus param, tudo para, e aquele é um momento de oração, até os dias atuais. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse versículo é que diz que Pedro e João eram homens de oração. Eles estavam indo ao templo para orar. Eu não sei se vocês se lembram que na quarta-feira o pastor Wesley avisou que nós começamos uma campanha de 40 dias de oração, de gratidão a Deus por aquilo que nós vivenciamos nesse ano todo de 2019. Foram muitas bênçãos de Deus e certamente você também tem muitas bênçãos para contar. Mas o livro de Atos, ele está repleto de momentos onde as pessoas se reúnem para orar. Jesus havia dado uma mensagem para os discípulos, que está registrada em Lucas capítulo 24, verso 49. Ele havia dito assim: permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito, revestidos de poder. Jesus queria que os discípulos compreendessem que antes que eles saíssem para enfrentar o mundo, para levar a palavra de Deus, para compartilhar o Evangelho de Deus com as outras pessoas, era necessário que eles fossem imbuídos, repletos, revestidos de um poder do alto. Um poder que os habilitaria para que as palavras deles, ao serem ditas, fossem acompanhadas de um poder que convence do pecado, da justiça e do juízo. De um poder que muda a vida das pessoas. E esse poder vem através do Espírito Santo. E é interessante que o livro de Atos começa no capítulo 1, quando Jesus sobe ao céu. E então diz a Bíblia que os discípulos se reúnem. E durante 10 dias eles clamam profundamente a Deus em oração. confessam suas faltas uns aos outros, confessam seus pecados a Deus, tiram tudo aquilo que poderia impedir que o Espírito
concluísse. E depois de orarem por 10 dias, diz a Bíblia que a bênção de Deus caiu sobre eles, o Espírito Santo foi derramado em grande medida, e eles com poder pregaram a palavra. Pedro, por exemplo, que há 50 dias antes, havia negado Jesus por 3 vezes, se levantou e fez um sermão, e aquele único sermão, acompanhado do poder do Espírito, fez com que 3.000 pessoas decidissem seguir a Jesus Cristo. Isso é o que Deus pode fazer através da vida de alguém que é cheio do poder do Espírito Santo. Mas por que é importante a oração nesse processo para que sejamos cheios do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Jesus havia dito que pedir e dar-se-vos-á. Se você não pedir a promessa do Espírito, Deus não vai te dar. Você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa se prostrar na presença de Deus. Porque quando você se prostra na presença de Deus, quando você se ajoelha diante de Deus, você reconhece sua pequenez e reconhece a dignidade e grandiosidade de Deus. Você passa a entender que Deus é soberano, que Deus é supremo, que Deus está acima de todas as coisas e que você é dependente dele para a realização de suas tarefas. Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve orar. Há um segundo motivo pelo qual você deve orar para desobstruir o caminho do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo ele não pode ser derramado na vida de uma pessoa que está contaminada de pecado. E o que eu quero dizer com a vida de uma pessoa contaminada de pecado? Eu não estou falando que você tem que estar impecável para que o Espírito Santo seja derramado, senão eu estaria falando para vocês sobre uma impossibilidade. O que eu estou dizendo é que pecados conhecidos precisam ser abandonados e vencidos mediante o poder de Deus. Enquanto você guarda no teu coração um pecado, que a gente costuma chamar de pecado acariciado, que é aquele ato que você comete, ou aquele pensamento que você tem, que você sabe que é errado, mas você continua praticando porque você gosta de cometer aquele pecado, enquanto você estiver com esse tipo de pecado na sua vida, é impossível que o Espírito Santo flua através de você. Nós temos vários pacientes que se internam aqui no hospital, e visitando eles, alguns contam pra gente que vieram para fazer um cateterismo. Todo mundo fica com medo do tal cateterismo. Mas para que serve o cateterismo? Para saber aonde há obstrução, para que aquela obstrução seja tirada. A oração tem um papel parecido com o do cateterismo. Quando você ora a Deus, você para ouvir Deus falar com você, você começa a entender aonde estão os seus defeitos, aonde está a obstrução na sua alma, que você deve removê-la, a fim de que o Espírito Santo possa fluir através de você, como um conduto salvador para as outras pessoas. Então ore a Deus, clame a Deus pela promessa do Espírito. Lembra daquela palavra que Jesus disse? Se um dia você for levar tua oferta no altar, e se lembrar de que o teu irmão tem algo contra ti, o que você deve fazer? Vá e se reconcilie com o teu irmão primeiro, e depois leve a tua oferta no altar, e aí serás aceito. É assim que a gente deve fazer. Deixar as nossas angústias, as nossas mágoas com as outras pessoas de lado, confessar nossos pecados e clamar pelo poder do Espírito, porque Deus está desejoso de nos dar esse poder. Então diz a Bíblia que Pedro e João chegam na região do templo. Quando eles chegam no templo, o verso 2 diz o seguinte: estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eu não tenho muito tempo para dar muitos detalhes acerca desse paralítico, mas esse paralítico tinha 40 anos de idade, ele era um paralítico de nascença, como diz o texto bíblico, e ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido que Jesus podia curar a vida dele, podia restaurar a saúde dele, mesmo os médicos declarando que ele era incurável. E quando ele chegou na cidade de Jerusalém para ser curado por Jesus, Jesus já havia morrido. E as esperanças daquele homem se frustraram completamente. E diz o texto que todos os dias colocavam ele na porta do templo, chamada como? Alguém se lembra o nome da porta? Formosa, para pedir esmola. Sabe qual era a porta formosa? Quando você entrava no templo, havia um complexo muito grande. E a primeira parte do complexo do templo se chamava de pátio exterior, onde todo mundo podia entrar lá. Judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, turistas e adoradores, todo mundo podia entrar lá. Mas havia uma porta que entrava para o átrio interior, que era chamado de Pátio das Mulheres, e essa porta se chamava Porta Formosa. Nessa porta os arqueólogos encontraram nas escavações algumas placas
que proibiam a entrada de qualquer pessoa que não fosse judeu, e se alguém que não fosse judeu entrasse daquelas portas para dentro, seria morto. E há evidências históricas também de que havia uma proibição de que as pessoas que tivessem qualquer defeito físico entrassem daquela porta para dentro. Então aquele paralítico era colocado naquela porta porque ali era o lugar máximo onde ele poderia chegar. Imagine quantas vezes esse homem sentiu desejo, sonhou em entrar na presença de Deus, mas era impedido pelas pessoas que tinham um preconceito religioso. Estava lá, sentado, pedindo esmolas. Verso 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Quando Pedro e João se aproximam, aquele homem olha para os dois, imagine serem dois adoradores comuns, pede um pouquinho de esmola. Talvez você já tenha visto isso várias vezes na sua vida. Aliás, aqui em Manaus, é uma situação bem comum de pessoas que estão necessitando de ajuda, os refugiados e etc. E é nosso dever ajudá-los também. Mas diz que ele levantou a mão para pedir a esmola para Pedro e para João. E me chama a atenção o texto bíblico dizendo que Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Essa palavra grega, fitando, significa olhou atentamente, percebeu algo diferente. O que aconteceu aqui nesse texto é que quando Pedro olha para aquele homem paralítico, por Pedro e João serem homens de oração, o Espírito Santo indicou para Pedro e para João que aquele homem tinha ido até o templo à procura de Jesus. E sabe por que isso aconteceu? Porque quando você é uma mulher de oração, quando você é um homem de oração, Deus coloca no teu caminho pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto, pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus. E Ele não só coloca no teu caminho, como através do Espírito Santo, Ele te indica que aquela pessoa está precisando, e Ele te diz quais são as palavras que você deve falar, para que o coração daquela pessoa seja alcançado. Nessa instituição onde nós trabalhamos, todos os dias, centenas e centenas de pessoas com problemas de saúde entram nesse hospital. E elas estão carentes de ouvir uma palavra de conforto, de uma palavra do amor de Deus, de ouvir acerca de um Salvador maior. Porque embora aquele homem tivesse sabido que Jesus havia morrido, esqueceram de contar para aquele homem que Jesus havia ressuscitado e continuava operando milagres maravilhosos através da vida daqueles que nele confiam. E você é aquele que confia no Senhor. É através de você que Jesus deseja alcançar essas pessoas que chegam aqui no hospital. Mas para que você tenha percepção espiritual, para que você seja cheio desse Espírito Santo, é necessário que você ore, que você se entregue diariamente a Deus. Porque como é que você vai compartilhar o amor de Jesus com as pessoas, se você não estiver conectado com Jesus? Então Pedro, fitando, disse: olha para nós. Pedro chama a atenção do paralítico para si e para João. E por que é importante isso? Porque na Bíblia, a pregação está unida com o testemunho da vida. De nada vale você falar acerca de Jesus, se você não vive o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, que João Batista, depois de pregar e anunciar a vinda do Messias, ele parou na prisão, duvidou e mandou seus discípulos perguntarem: Senhor, és tu o mestre que havíamos de esperar, ou devemos aguardar outro? Diz a Bíblia que Jesus ficou em silêncio, operou muitas curas e maravilhas, ensinou a multidão, e depois se voltou para os discípulos de João e disse assim: vão e contem para João tudo aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. A pregação unida com o testemunho de uma vida. E quando eles contaram para João Batista creu. A pregação que você fala deve ser unida com o teu testemunho de vida. E quando ele olha para João e para Pedro, diz o texto bíblico que Pedro olha para ele e diz assim: não possuo nem prata nem ouro. Imagine aquele homem necessitando de auxílio e Pedro falando: não possuo prata nem ouro. Talvez ele disse assim: mas Pedro, por que está me atormentando então? Deixa eu pedir recurso para outro. Você me parou para me dizer que é tão pobre quanto eu? Quando eu leio essa passagem, eu me lembro de uma circunstância que aconteceu no século XIII, onde um homem chamado Tomás de Aquino conta que ele entrou na sala onde estava o bispo de Roma, o Papa Inocêncio IV, e havia uma mesa cheia de dinheiro, de joias, de pedras preciosas, e o Papa Inocêncio IV olhou para Tomás de Aquino e disse assim: Tomás, como podes ver, a igreja dos nossos dias não pode mais dizer como a igreja primitiva: não tenho prata nem ouro, porque naquela época a igreja havia se tornado rica em recursos.
E Tomás pensou por alguns segundos e disse assim: é verdade, Santo Padre, mas tão pouco podemos dizer com poder, como disse Pedro: levanta-te e anda. Porque embora a igreja fosse cheia de recursos financeiros, era carente do poder do Espírito Santo. Mas mais vale um povo carente de recursos e cheio do Espírito do que alguém cheio de recursos e vazio do Espírito. Deus quer nos usar através do poder do Espírito Santo. E diz então o texto que Pedro continuou dizendo assim: mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro não poderia comunicar aquilo que ele não tivesse, e ele disse assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E no momento em que aquele paralítico ouviu o nome de Jesus, ele acreditou que no nome de Jesus havia poder para restaurar as entranhas de suas misérias, havia poder para restaurar a sua debilidade física. E naquele exato momento em que ele ouviu as palavras de Pedro, ele acreditou, porque virtude, poder convincente do Espírito Santo saía de Pedro e convenceu o coração daquele homem. Ele poderia olhar para suas pernas e dizer: eu sou incapaz, eu nunca andei, Pedro. Mas ele acreditou no poder que Deus tinha para derramar. E o resultado foi que aquele homem se levantou, e diz a Bíblia que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. A primeira coisa que ele fez quando recebeu a bênção da cura foi entrar na presença de Deus para glorificá-lo. E o resultado do testemunho daquele homem é que mais 2.000 pessoas decidiram seguir o Senhor Jesus. Isso é o que Deus pode fazer através da vida de alguém que é cheio do poder do Espírito. Deus quer usar você. Nós, como pastores aqui, pastor Wesley, pastor Danilo, pastor Lucas, nós somos instrumentos que Deus colocou aqui para levar o amor de Jesus para as outras pessoas. Mas não só nós, você também. Quando você entrar em contato com as pessoas, comunique o amor de Jesus para as pessoas, testemunhe do amor de Jesus para as pessoas, diga palavras confortantes aos corações das pessoas que entrarem aqui, porque é necessário que quando elas entrem aqui, elas se sintam cheias do poder do Espírito Santo, e entendam que esse lugar não é apenas um hospital, que aqui é a casa de Deus, a casa do Pai delas, e por isso elas podem ter a certeza do conforto, do amparo e do cuidado divino. Seja a mão de Deus nessa instituição, em nome de Jesus.